Como a maçonaria moldou o presidente Theodore Roosevelt. Por Elaine Pauliones Phelan. O homem, o mito e a lenda. Theodore Roosevelt era uma figura maior do que a vida, cujo impacto benéfico sobre os direitos da humanidade continuou muito depois de sua morte terrestre. Poucas figuras da história americana podem igualar o status arquetípico de Roosevelt como herói, aventureiro, estadista e visionário. Os primeiros anos, ganhando força com a adversidade. Nascido na cidade de Nova York em 1858, o menino, chamado Theodore Roosevelt Jr., era uma criança frágil e asmática. No entanto, compartilhando da crença de seu pai de que força de vontade e vida extenuante poderiam superar todas as enfermidades, Ted transformou-se com disciplina e determinação em um indivíduo forte e corajoso. Sua tenacidade e idealismo mais tarde o ajudariam a enfrentar tempestades sombrias de dificuldade, particularmente no Dia dos Namorados de 1884, quando Theodore perdeu a mãe e a esposa em poucas horas. Sua mãe, Mittie Roosevelt, morreu de febre tifoide aos 48 anos, na mesma casa que sua primeira esposa, Alice Lee Roosevelt, que aos 23 anos morreu após o nascimento de sua filha, Alice. Theodore expressou sua profunda tristeza com uma frase única e comovente em seu diário: "A luz desapareceu da minha vida." Procurando uma maneira de transcender sua tragédia pessoal, Roosevelt avançou trabalhando em um rancho de gado em Dakotas. Em seguida, ele serviu como secretário assistente da Marinha antes de alcançar o status de herói de guerra mítico por liderar a acusação dos Rough Riders de San Juan na Guerra Hispano-Americana. Juntando-se ao futuro presidente McKinley como seu companheiro de chapa, eles conquistaram uma vitória esmagadora em 1900, com base em uma plataforma de paz, prosperidade e conservação. Ascensão ao poder, maçonaria e presidência dos Estados Unidos. Em 1901, Theodore seguiu os passos de seu herói, o irmão George Washington, batendo na porta do templo para se tornar um maçom. Ele foi iniciado em 2 de janeiro em Matinecock Club número 806 em Oyster Bay, Nova York. Depois de assumir o cargo de vice-presidente dos Estados Unidos em março daquele ano, o irmão Roosevelt foi aprovado em 27 de março e aumentado em 24 de abril. Apenas 5 meses depois, o irmão Roosevelt se tornou presidente dos Estados Unidos aos 42 anos, após a morte prematura do assassinato de McKinley em setembro de 1901. Imagem: carta escrita pelo vice-presidente dos Estados Unidos Roosevelt antes de receber o 3º grau. Como líder progressista e dissidente político, o irmão Theodore instituiu políticas domésticas, que elevaram as pessoas comuns e removeram as barreiras à oportunidade e à prosperidade. O presidente Roosevelt intitulou seu programa doméstico, The Square Deal, um aceno sutil à sua lealdade e educação maçônicas. Como demonstração de ação e quando seus princípios adotados, ele descreveu suas intenções. Quando digo que sou a favor do quadrado, quero dizer não apenas que defendo o fair play sob as regras atuais do jogo, mas que defendo que essas regras sejam alteradas para trabalhar por uma igualdade de oportunidades mais substancial e de recompensa por um serviço igualmente bom. Roosevelt era um ambientalista que estabeleceu parques nacionais, florestas e monumentos destinados a preservar os recursos naturais da nação. Seus esforços diplomáticos bem-sucedidos encerraram a Guerra Russo-Japonesa e lhe renderam o Prêmio Nobel da Paz de 1906. Eleito em 1904 para um mandato completo, Roosevelt continuou a promover políticas progressistas que promoviam a igualdade e a justiça para as pessoas comuns. A extensa lista de realizações de Theodore Roosevelt quase desafia a crença. Harvard University Honors Graduate, membro mais novo eleito da Assembleia do Estado de Nova York, líder de uma exploração científica do Rio Amazonas, historiador e autor famoso, herói da Guerra Hispano-Americana, comissário de polícia da cidade de Nova York, secretário adjunto da Marinha, vencedor do Prêmio Nobel da Paz, governador de Nova York, presidente dos Estados Unidos, além do famoso maçom. Durante sua presidência, o irmão Roosevelt combinou sua afinidade por viajar com sua dedicação à maçonaria, visitando lojas em todo o país e no exterior. Suas palavras, escritas e faladas, refletiam seus ideais maçônicos. Ele enfatizou moralidade, dever, serviço, igualdade, caridade, autoconhecimento, justiça, sabedoria, mérito e habilidade.
Em um discurso na Grande Loja da Pensilvânia, o irmão Theodore explicou suas razões para ingressar na fraternidade. Uma das coisas que me atraiu tanto à maçonaria, que eu tive a chance de me tornar maçom, foi que ela realmente cumpriu o que nós, como governo e povo, temos o compromisso de tratar cada homem por seus méritos como homem. Igualdade perante a lei. O feminismo de Roosevelt. Além de outros elogios, Roosevelt era um defensor dos direitos da mulher, historiador e escritor, orador talentoso, conservacionista dedicado, diplomata qualificado, ávido homem ao ar livre, caçador e alpinista. Ele também poderia ser considerado feminista. Ao contrário de muitos de seus contemporâneos, a crença de Roosevelt no princípio da igualdade transcendia o gênero, promovendo direitos iguais para as mulheres no emprego, nas oportunidades e nos salários. Em seu ensaio, Praticidade de dar direitos iguais a homens e mulheres, ele argumentou: visto em resumo, acho que não há dúvida de que as mulheres devem ter direitos iguais aos homens. Eu afirmo que, assim como o mundo agora não é apenas viável, mas aconselhável tornar as mulheres iguais aos homens perante a lei. O irmão Roosevelt escreveu mais tarde que as mulheres devem ter livre acesso a todos os campos de trabalho em que desejam entrar e, quando seu trabalho é tão valioso quanto o de um homem, deve ser remunerado com a mesma qualidade. Além disso, em sua campanha presidencial de 1912, Roosevelt deu um passo revolucionário pelos direitos das mulheres em igualdade de remuneração, proteção trabalhista e sufrágio universal. Essas ações e crenças qualificam Roosevelt como feminista. Pela definição e padrão de hoje, acho que seria um exagero chamá-lo como tal, embora ele advogasse por salário igual por trabalho igual. No entanto, considerando o feminismo durante sua época, que agora é descrita como a primeira onda do movimento maior, eu argumentaria que as crenças declaradas de Roosevelt e o avanço das políticas para tratamento igual nos termos da lei, ou seja, oportunidade igual de emprego, salário igual e direitos iguais e voto, o qualificariam como feminista. De fato, o irmão Roosevelt foi o primeiro grande candidato do partido na história dos Estados Unidos a fazer campanha a favor do sufrágio feminino, o que levou a questão ao cenário nacional pela primeira vez em 1912. Sem medo da morte. A vida de serviço do irmão Theodore. Feminista ou não, Theodore Roosevelt permaneceu um servo fiel da humanidade até sua morte. Em 1919, ele morreu dormindo e passou, com apenas 60 anos, para a eterna Grande Loja. No entanto, seu serviço e dedicação à humanidade continuam como exemplos de princípios maçônicos trazidos à vida por meio da ação imortal e verdadeira. Somente aqueles que estão em condições de viver não têm medo de morrer. E ninguém está apto a morrer que se encolheu da alegria da vida e do dever da vida. Tanto a vida quanto a morte fazem parte da mesma grande aventura. Irmão Theodore Roosevelt. Fonte: universalfreemasonry.org. Edição: Luiz Sérgio Castro.